você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando isso tudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando isso tudo a sério. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Ei, arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Né? Vice? É nóis. Então, nessa animação todinha, nós vamos começar agora a falar um pouco do modernismo brasileiro, tá? E vai ter uma confusão, vai ter um babado, vai ter aí uma controvérsia que vai ser um tema para a gente conversar sobre uma coisa muito interessante, muito importante, né? Que é a reação que às vezes, alguns setores da sociedade mais conservadora têm às novidades, né? É uma coisa que está sempre acontecendo na nossa vida, tá? Então, vamos lá para a nossa aula, que o negócio hoje vai ser muito interessante, né? Falei um tema aí mais moderno, mais conhecido, nesse negócio de babado, mas é só para deixar o negócio menos assim, pesado, né? Que é uma coisa mais alegre, tá? A nossa aula de hoje nós vamos falar de Lázaro Segall e Anita Malfatti, né? Dois artistas aí que, de alguma maneira, começaram com o modernismo brasileiro, tá? É um movimento aí que veio pelo mundo todo e chegou aqui do Brasil. Vamos ver, então, os detalhes, né? Começando aí, nós vamos entrar de cara aqui numa atividade interativa. Olha só, figura aí super conhecida nossa, né? Então, você conhece essa paródia? É ponto, né? Não é pergunta. Então, você conhece essa paródia? Qual é a obra que ela representa? Então, talvez você não pegue assim de cara, né? Mas aí, com o decorrer da aula, você vai chegar as ideias vão chegar aí, você vai ter como responder aí essa pergunta, ou se você não souber de jeito nenhum, mas aí você vai ficar sabendo, né? É assim que as coisas funcionam. Não desanima, tá? Então, olha aqui, ó. Todo movimento tem um feedback, tem uma coisa que está acontecendo, né? No entorno. É o que a gente chama, no caso aqui, eu vou chamar de momento histórico, tá? Então, no início do século XX, o que estava acontecendo? O Brasil vivia o início da República Velha, que durou de 1894 até 1930. Eita. Né? Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais, na prática chamada de política do café com leite. Né? Então, gente, é interessante isso aí, né? Por quê? Porque essa questão de oligarquia, né, são os grupos mais ricos, mais poderosos, né, que começam a colocar representantes políticos, né, influenciam na campanha e muitas vezes colocam seus representantes lá. E aí, café com leite aqui representam os dois grupos mais poderosos do país, né? E quando fala de oligarquia, né, e de política, porque um grupo ficava no poder uns tempos e depois alternava com o outro, era mais ou menos isso aí. Eu estou falando isso para você entender do que se trata quando a gente toca nesse assunto aí, tá?
E a gente tem que entender, tem que tocar no assunto, porque tem uma ligação muito estreita com o aparecimento do modernismo do Brasil, né? Vamos desmembrar isso aí. Então, ao mesmo tempo, né, o Brasil recebia, entre 1871 e 1920, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa também. Veio muita gente para o Brasil, né, braços abertos aí, abriu, facilitou. Hoje em dia, para a gente ir a outro país, tem alguns países aí que não estão dificultando, né? Os Estados Unidos, né, atualmente estão aí colocando mil e uma dificuldade para a pessoa, e principalmente se for com intenção de trabalhar, aí que eles botam dificuldade, né? Vocês estão vendo as notícias direto aí na televisão e nos jornais, a política, a atitude do presidente Donald Trump, né? Então, mas naquele tempo, né, tudo era mais simples, mais fácil, menos complicado, e o Brasil recebia de braços abertos. E aí o destino, essas pessoas que vinham para cá, eram, de certo modo, pessoas que estavam encontrando dificuldade no seu país. Então, eles vinham para trabalhar nas lavouras de café ou nas indústrias que começavam a surgir em São Paulo. Tá? Então, esse era o momento histórico, era o cenário, não só a chegada de pessoas de outros países, milhões de italianos e japoneses também, né, com sua maneira de ser, com sua cultura, com a sua outra, seu outro jeito, totalmente diferente, e aí acabaram influenciando também aqui no nosso país. Então, outra coisa que bomba mesmo, né? Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York causou falência de milhares de burgueses, novos ricos, né? Do mundo todo, inclusive no Brasil. A burguesia brasileira, os caras, os riquinhos, né? Os novos riquinhos, pessoas que estavam enricando de algum modo com o comércio, enfim, encontrava-se envolta nas tradições culturais francesas, ou seja, na Belle Époque. E aí, naquele tempo ali, tudo que era francês era chique bem, era bom e refinado. Você entende? Então, atualmente, né, agora, tudo que tecnologia, China, o Japão, os Estados Unidos. Muito tempo os Estados Unidos estavam no topo aí, era tudo, só prestava o que vinha de lá, porque só queria comprar coisas que eram importadas dos Estados Unidos. Então, mas naquele tempo, quem estava em alta eram os franceses, né? Então, os novos ricos do Brasil, o pessoal que ganha, assim, em alta mesmo, muito cheio da grana, todo mundo comprava coisas francesas, mandava trazer de lá, porque o sol que era chique, ia fazer um casamento, mandava trazer um vestido da França, perfume francês, entendeu? Que a França estava em alta, né? A melhor época, a Belle Époque. Você se lembra de La Belle du Jour? Pois é, a Bela da Tarde, e aqui é a Bela Época. Tá? Então, no meio de todo esse escarafuchado aí, meio as contradições sociais e políticas, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi um marco na literatura brasileira, bem como o começo da primeira fase do modernismo. O que foi isso aí? No meio de tudo isso que eu estou falando até agora, no meio desse momento histórico, político e tudo mais, no meio desses novos ricos aí, né, dominando o Brasil, papapá, e PPP, e bobobó, e BBB,
aconteceu a Semana de Arte. Os artistas organizaram uma exposição. E o que acontece com a Semana de Arte? A Semana de Arte começou a botar fogo aqui no circo, né? Contradizia, através das obras artísticas expostas, o refinamento e a padronização do então academicismo europeu literário e artístico também, né? Literário também é artístico. Então, a Semana de Arte Moderna, os artistas começaram a dizer, bom, gente, não é bem isso. Então, eles começaram a fazer isso através das obras de arte. Começaram a dizer, olha, não é esse negócio aí isso aí já caducou. Né? A França não é mais aquilo. Né? Já mudou tudo, o mundo já evoluiu. Tá? Então, gente, vamos ver aqui sobre a semana de 1922. Em 1922, foi quando a independência do Brasil completou 100 anos. Tá? O Brasil se tornou independente em 1822. Então, em 1922, o aniversário de 100 anos do Brasil independente, né? Exatamente nesse período, nesse momento, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, porque começou a industrialização, né? A tecnologia. Né? Aí teve também o fim da Primeira Guerra Mundial, teve uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial nesse período, 1917, por aí, né? Aí surge, então, a necessidade de recorrer a uma nova estética, uma nova aparência, um novo jeito de fazer para as obras de artes, né? Uma coisa nova. E daí nasce a Semana de Arte Moderna. É daí que nasce a Semana de Arte Moderna. Então, os artistas que estavam mais antenados com o que estava acontecendo no mundo, né, criaram essa ideia. Né? Então, essa Semana de Arte esteve composta por artistas, escritores, músicos, pintores, que buscavam inovações. Olha só, mais claro do que isso, hein? Aí o que eles queriam? Eles queriam criar uma maneira de romper com aquela coisa que vinha de fora imposta, os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. Então era um negócio assim meio imposição, só prestava o que vinha de fora, só prestava o jeito de fazer deles. Né? Então, a maioria dos artistas era descendente de oligarquias cafeeiras. Olha aí onde é que veio o negócio? De São Paulo. Tá? Que junto aos fazendeiros de Minas Gerais formavam uma política que ficou conhecida, como eu já falei, política do café de São Paulo com o leite das Minas. Tá? Minas Gerais. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é porque os riquinhos, né? Filhos desse povo aí, mas gente talentosa, gente da melhor qualidade, muito cheia de boas intenções, tiveram condição de estudar fora, de viajar. E quando essas pessoas viajam e conhecem o que está acontecendo lá fora, aí eles começam a mudar. E ainda mais que teve o seguinte, teve uma visita, uma chegada aqui, uma pessoa, um artista, que veio ao Brasil. Né? Quem? Lazar Segal, este camarada aqui. Ó. Ele não é brasileiro, mas ele gostava de andar no mundo. Ele era de origem judaica e começou a estudar
em 1905 na Academia de Desenho do mestre Antokolsky, na Lituânia, tá? Vilna, a cidade aqui, a capital da Lituânia. Tá lá para aqueles lados lá da Rússia, porque eles, né? E seu primeiro contato com o Brasil acontece em 1913, porque ele vem ao Brasil, alguém o convidou, e aí ele vem e expõe em São Paulo e em Campinas, né? Passou umas 2 semanas, um mês aqui, e aí faz uma exposição, mostra o trabalho dele. E depois disso ele voltou para Dresden, no mesmo ano. Então, olha aqui, ó. Gente boa, nunca foi preso à toa, cara é muito do legal, grande pintor. E olha aí, o que ele fez? Ele retratou esse menino aí com a lagartixa na mão, né? Que tem uns traços negros e está aí no meio de um bananal aí, no meio dessa, se destacando aí, né? Então ele meio que se apaixonou por esses coloridos, né? Olha aqui também, ó. Essa pessoa aqui com o violino, né? Você note que os traços, tanto do menino quanto do homem aí, eles não são um pouco borrados, propositalmente borrados, mas dá para você entender que é um homem, assim, a expressão dele e tudo mais, mas isso aí é intencional, tá? Isso aí já são novas ideias entrando em ação, tá bom? O que acontece é que o Lázaro Segall veio e mostrou os quadros dele desse jeito aqui. Ninguém deu um pio, ninguém falou mal, não teve problema nenhum, de jeito nenhum. Ó, o repertório de temas de Segall privilegia os assuntos extraídos da cultura judaica. E seus personagens são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Então, ele sempre procurava colocar nos seus quadros pessoas mais humildes, pessoas que não pertenciam à burguesia, né? Ele mostrava, como aquele menino lá com a lagartixa, né? O homem lá com o violino já é uma concessão, vamos dizer assim. Aí no Brasil, Segall se interessa pela natureza. Isso aqui é ele lá no país dele, lá na Europa, né? Mas aqui no Brasil ele se interessa pela arquitetura das favelas. Olha aí, ó. Pessoas marginalizadas, né? À margem. Pelos tipos humanos, principalmente os negros, que o europeu achava assim, exóticos, vamos dizer assim, estranhos, peculiares, vamos dizer assim, né? Então, mas ele pensava em termos de tonalidades sóbrias, escurecidas do período alemão, somam-se então as cores mais iluminadas. Olha aqui, ó. Olha aqui o bananal, outra figura aqui, ó. Vendo? Ele exagera nos traços, né? Na boca, no nariz aqui, mas dá para a gente perceber que é um negro no meio do bananal. Isso já em 1927. Né? A semana foi em 1922, isso aqui já é ele convivendo mais, né? Já é depois da Semana de Arte. Tá? Outro quadro aqui que é totalmente, ó, mais desfigurado ainda. As figuras não estão completamente, as pessoas não estão completamente definidas, os rostos, né? Tem um pouco de influência das máscaras africanas aí, ó. Eternos caminhantes,
é o nome desse quadro aí, tá? E aí também tem uma natureza morta, que é quando o artista, preste atenção nisso que eu vou falar aqui, tá? A natureza morta é quando o artista faz um quadro com frutas, com esse tipo de apresentação, tá? Aí chama a natureza e morta porque já não está mais no seu, na árvore, né? Tá aqui, ó. Tá bom? É uma explicação bem simples, a gente não demorar muito nisso, né? Aqui também, ó, ele fez também aqui, ó, a família enferma, as pessoas com um olhar mais triste, também anguloso. Veja que o tipo de traço que ele coloca nos desenhos, né, não é exatamente um retrato, é meio estranho, meio diferenciado, né? E aqui também outro quadro. Várias vezes os artistas pegavam um tema e repetiam ele várias vezes, né? Então está aqui uma outra amostragem aqui dos Eternos Caminhantes, né? Então, veja só, Lazar Segal veio ao Brasil, desculpa, e mostrou esse tipo de arte e não recebeu crítica nenhuma, ninguém desceu a linha dele, ninguém falou mal, receberam numa boa, pianinho, caladinho, tá? Agora nós vamos conhecer um artista sensacional, fantástico. Parece que esse nome que eu vou falar aqui, parece que esse nome tem uma coisa de estrela mesmo, né? Estou falando, então, de Anitta Malfatti. Temos uma outra Anitta aqui na música, né, que brilha aí no mundo inteiro. Mas aqui, a Anitta Malfatti, vamos lá, foi uma artista plástica, ela era pintora e desenhista brasileira. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Olha como ela é bonitinha, não é linda? Um olhar assim absolutamente maravilhoso, assim, gentil, uma pessoa que passa uma coisa boa. Iniciou os seus estudos no Colégio São José e no ano de 1897, ela, avançando aqui, estudou no Colégio Mackenzie, que é um colégio lá, aqui no Brasil, né? E formou-se professora. Gente, professora aos 19 anos de idade, era estudiosa, inteligente, era um prodígio, né? Só que detalhe que ela tinha condições, né? Teve condições. Então, ela aprendeu a pintar com a sua mãe. Estudou em escolas de arte dos Estados Unidos. Opa, começa aqui, ó. Na fase do Brasil, no Brasil ainda estudando, aprendeu a pintar com a sua mãe. Mas depois ela foi estudar nos Estados Unidos, numa escola de arte, ó, Independent School. Né? The book is on the table. Não é isso? Então, Escola Independente de Arte de New York, Nova York. E na Alemanha, olha, estudou nos Estados Unidos, tinha que ter grana para ir para lá, para pagar a hospedagem, para não sei o quê, para o material, para tudo. E depois estudou também na Alemanha, na Academia Real de Belas Artes de Berlim. É mole não, tá? Não é brinquedo não. Tem que ter... Nem todo mundo tinha essa condição. Aí, em 1910, ela, estando, né, na Alemanha, ela entrou em contato com os movimentos que aconteciam, né, com o expressionismo, que nós já falamos aqui, nós já estudamos sobre isso também, e o expressionismo influenciou muito a sua arte. E nos Estados Unidos, ela entrou em contato com o movimento modernista. Quer dizer, essa linguagem que o Lazar Segal trouxe, ela já conhecia e usava na sua arte. No ano de 1917, Anitta retornou ao Brasil
e realizou no dia 20 de dezembro daquele ano uma polêmica exposição artística individual com 53 obras. Então, antes de eu mostrar aqui, eu vou tocar uma musiquinha para situar vocês, porque essa confusão tem a ver... Deixa eu pegar aqui o outro violão, tá, gente? Porque isso aqui é a viola, essa música aqui tem a ver com... Aí eu vou explicar tudinho para vocês, mas só para você se situar de quem a gente vai falar que entrou nessa confusão. Boneca de pano é gente, o sol nascente é tão belo, sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, gente, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos voltar lá que agora eu vou explicar tudinho para vocês, vocês vão entender. O sítio do Pica-Pau Amarelo, né, é uma das obras do Monteiro Lobato. Tá? Então, tá aqui ele. Olha só, tá aqui o Dito Cujo. O escritor maravilhoso, sensacional, grande autor, celebrado. Vem aqui comigo. Olha só, deixa lá também o texto lá. O Monteiro Lobato, né, ele, assim, amplamente reconhecido, trabalho de grande valor, grande escritor, várias obras, né, Memórias de Brás Cuba, e também... né, o sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo mais. É uma pessoa altamente respeitada no mundo das artes do Brasil. Né? Mas Monteiro Lobato entrou em choque frontal com o trabalho da Anitta. Tá? E eu toquei a musiquinha lá porque teve uma série na TV, né, que mostrava lá as peripécias lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, para quebrar um pouquinho do gelo, eu trouxe aqui para você mostrar um pouquinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Vamos voltar lá que eu vou falar bem direitinho o que foi que aconteceu. O que aconteceu, né, é o seguinte, olha só. O escritor Monteiro Lobato, que na época era crítico de arte e escrevia para o Jornal de São Paulo, criticou negativamente a arte de Anitta. Ele escreveu o negócio mesmo, uma pedrada. Ele já botou logo no título assim, paranoia ou mistificação. Ou seja, loucura ou demência, vamos dizer assim. Ele desceu a lenha. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, o que ele disse. Ele derrubou mesmo o trabalho da Anitta. Aí o escritor Oswaldo de Andrade fez o contrário. Ele escreveu também para um jornal, para outro jornal, o Jornal do Comércio. Aí ele foi lá e defendeu, explicou, e aí ficou aquela guerra de informações, né? Tudo isso porque ela voltou ao Brasil e trouxe as novidades, né? Ou seja, essa exposição da Anitta teve essa repercussão toda por causa da mão pesada do Monteiro Lobato, né, que ele reagiu, ele não aceitou aquele jeito da Anitta de fazer os seus quadros, de desenhar, de pintar. Vamos conhecer aqui uma das obras da Anitta,
que é o Farol, por exemplo, foi feito em 1915, 2 anos antes 2 anos antes da exposição, né? Olha aí, tá vendo? As cores, veja que tem, as formas não são assim totalmente definidas. É uma coisa que você percebe, uma casa, né? Tem um farol, né? Não é aquela coisa como o pessoal acadêmico, né? Das regras acadêmicas, tudo bem feitinho, as pinceladas lá bem definidas, né? E não sugestivamente, né? E não sugerindo. Então, olha só, essa tela aqui foi pintada na ilha de Monhegan, entre 1915 e 1917, nos Estados Unidos, tá? Na costa leste. Ao ar livre. Isso foi no tempo que a Anita foi aluna do professor Homer Boss. E esse professor aí permitia que seus alunos expressassem-se com liberdade, espalhando-se pelo local. Cada pessoa pegava seu cavalete lá, seu material, e ia fazer o seu quadro, ia criar, ia colocar dentro das novas visões, né, as novas maneiras. Tá? Então, o que ela fez aqui? Uma espécie de retrato aqui do que ela fez. Anita retrata o farol da ilha e as casinhas próximas a ele. Ó, com isso aí, ela traz à tona, ela mostra as influências expressionistas aprendidas durante o tempo que passou estudando na Alemanha. Tá? Essa coisa da forma não está assim totalmente definida como seria uma fotografia, como o desenho mais realista. Não é bem assim, tá? É sugestivo. Dá para você entender do que se trata, mas não é um desenho assim formalmente, como seria um desenho acadêmico. Quer dizer, é um diferencial que os puristas, os tradicionalistas, reagiram violentamente, como foi o caso do Monteiro Lobato. Então, o que ela faz? Ela distribui sobre a tela uma infinidade de cores fortes e vibrantes, que repassam um grande dinamismo, como era o estilo expressionista, e também usado por pintores como Vincent van Gogh. Então, ela estava na onda, gente. Qual é, meu? Ela estava, né? Ela estava lá na parada, meu. Ó, o céu de um farol traz uma infinidade de cores. Depois você volta lá e você compara, tá, gente? Destacando as pinceladas enérgicas e ligeiras da pintura, que passa a sensação de certa agitação, embora embaixo reine tranquilidade. As pinceladas de cor branca levam luminosidade ao céu da pintura. Então, essa obra aí, O Farol, está na coleção do Gilberto Chateaubriand. Então, outro quadro que foi o quadro da confusão. Esse quadro aí foi o quadro que o Monteiro Lobato bateu com mais força. Foi por causa disso aí que ele não aguentou e falou aquele monte de coisa. Ó, o Homem Amarelo, tá? Esse homem com esses traços aí, ó, com essas cores aí, com esse olhar, esse jeito, rapaz, ele não aguentou, ele desceu a lenha. Foi o cerne da controvérsia da exposição de 1917. Por causa desse quadro aí, foi que o Monteiro Lobato desceu a lenha. Mas esse homem aí é um homem que ela conheceu por acaso, né? Assim, ele pediu para ela fazer a pintura dele. Olha só. Era um homem pobre, excluído, desconhecido, um imigrante italiano que ele lhe pediu para pousar para ela. Segundo Anita, né, tinha uma expressão desesperada, tinha assim um olhar meio triste, meio
angustiado. E isso ela tentou passar aí no quadro, como se estivesse sofrendo muito por alguma coisa, né? Olha aqui outra figura também, chamada de samba, esse quadro aí. Tem uma análise aqui, eu vou ler para vocês, olha só. Foi Anita Malfatti quem apresentou a arte moderna para o Brasil. Depois que terminou os estudos, foi aprender pintura em Berlim, na Alemanha. Na Europa, visitou museus, estudou desenho, história da arte, conheceu as obras de Van Gogh e se encantou com as cores do expressionismo. Também viajou para os Estados Unidos, onde pintou vários quadros. Em 1917, Anita Malfatti reuniu seus trabalhos na exposição de pintura moderna em São Paulo. As pessoas não entenderam sua arte, que foi criticada pelo escritor Monteiro Lobato. Muita gente, né, pegava o jornal e ia naquela conversa ali, né? Principalmente que não entendia muito de arte, que não estudava no assunto. Depois disso, Anita nunca mais pintou com tanta vontade e liberdade. 5 anos depois, ela participou da Semana de Arte Moderna. Como queria ser aceita como artista em seu país, a pintora deixa de lado a inspiração expressionista e passa a dar toques mais realistas às suas criações. Sua obra Tropical foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Nela, a artista representa uma mulher de cor, de pele miscigenada. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil daquela época. Então, o Monteiro bateu forte e ela sentiu o golpe, né? Olha aí, samba aí da Anita Malfatti, vendo? E agora vamos ver a nossa atividade interativa, né? Então, lá no início eu perguntei, né? Você conhece essa paródia? Qual obra ela representa? Durante a nossa aula, nós mostramos também esse quadro aqui, né? E aqui, ó, tá vendo? A Magali, com a mesma atitude, segurando o mesmo cesto, com a natureza morta lá, não é isso? Então, na paródia, a paródia é uma espécie de imitação, não é? Do quadro, pode ser feito na música, na pintura e tudo. O quadro do Maurício de Souza, grande desenhista, grande quadrinista, né? O criador da Magali, em 2001, né? A Magali não conseguiu tirar os olhos das frutas tropicais, né? Enquanto aqui, ó, ela não olha diretamente para as frutas, né? Ela está olhando meio distante, né? Então, não é exatamente igual, mas é ali bem semelhante, como acontece nas paródias. Então, hora de fazer arte aqui, vamos ver aqui uma atividade para a gente, estamos chegando quase no final aqui. Olha só, processo de criação. Escolha um tema bem característico do clima brasileiro e faça seu desenho, usando apenas um personagem de história. Faça uma espécie de paródia, como a gente viu. Olha aqui para você se inspirar. Tá bom? E então, gente, estamos aqui, então, encerrando essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido lá a confusão, a briga, né? O Monteiro reagiu mal às mudanças propostas pela Anita. Mas é assim mesmo, né? Uns entendem, outros não, e assim vai. Valeu!